Tema 2. Princípios da segurança e o ciclo de vida da informação. Itens iniciais. Propósito. Apresentar os conceitos de segurança da informação e os tipos de segurança, assim como a aplicação deles. Objetivo. Empregar os conceitos básicos da área de segurança e informação, seu valor, ciclo de vida e sua propriedade. Formular segurança física, lógica e controle de acesso. Introdução. A segurança da informação é um tema de extrema importância para a sustentabilidade e longevidade de uma organização, especialmente no contexto do mundo atual, que foca na digitalização das informações e na transformação digital. Apesar das organizações já terem uma consciência bem consolidada de importância de cuidar da segurança interna e externa por elas gerenciadas, há por vezes dúvidas com relação à abrangência do termo segurança da informação, dos seus conceitos básicos, do seu real valor para a organização, bem como do seu ciclo de vida. O conhecimento dos conceitos básicos sobre segurança da informação é a base para que seja possível formular a segurança da informação de forma adequada, contemplando não apenas as questões lógicas, realizadas pelos softwares, mas também os aspectos físicos ligados à segurança da informação, bem como o controle de acesso. Ao longo deste conteúdo vamos detalhar os conceitos básicos de segurança da informação, os diferentes tipos de segurança e da importância do controle de acesso. Serão apresentados, também, a aplicação prática para que possamos visualizar o que de fato uma organização precisa fazer para garantir a segurança das informações por ela produzida, gerida ou tratada. Olá! Nesse vídeo farei uma introdução aos princípios da segurança da informação e o ciclo de vida da informação. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre o assunto segurança da informação. Em especial, no período da pandemia do novo coronavírus, nós passamos a utilizar muito mais os serviços eletrônicos. E é claro, ao mesmo tempo que isso foi muito bom para a sociedade, também tivemos diversos problemas. Pois criminosos se aproveitaram principalmente da falta de conhecimento de muitos usuários para aplicar golpes. Muitos desses golpes são bem conhecidos. O que os criminosos fazem é apenas dar uma nova cara para eles para enganar as vítimas. Vamos ver alguns dos principais golpes que foram aplicados. Tá? Aqui nós selecionamos apenas alguns para a gente ter uma noção. Certamente esse número aqui é muito maior que esse aqui, tá? Então vamos aqui destacar alguns. Esse, o do boleto falso, quem aqui já não ouviu falar sobre isso, né? Ou talvez até já tenha sido vítima disso. Você está na sua casa e de repente ali você recebe um boleto com todos os seus dados, perfeito, tá? Quando você paga, de repente você descobre depois que o dinheiro foi para um canto que você jamais imaginou, tá? E a sua conta lá continua existindo, tá? Então isso aqui é um problema que aconteceu com muita frequência e eles realmente fazem isso muito bem feito. Eles geram código de barras e tal, tá? Outro também, assim, que está acontecendo com muita frequência, tá? Esse aqui, via SMS. De repente, você recebe ali uma mensagem com várias informações que realmente parecem ser muito verdadeiras sobre você. Pede, de repente, para você fazer uma atualização do seu celular, por exemplo, do seu sistema. E aí, o que acontece, né? O criminoso, ele começa a acessar o seu celular, tá? O seu smartphone, e começa a ter acesso total. Entra lá na tua conta, tira teu dinheiro. É uma coisa, assim, realmente que aconteceu com muita frequência também, né? Nesse período aí. Perfil falso é um problema constante, inclusive isso aqui já é um problema antigo, tá? E ainda hoje em dia ele funciona com bastante frequência, né? Os criminosos usam isso aqui, onde eles assumem o perfil de uma pessoa autêntica, tá? Arranja amigos, por exemplo, numa dessas redes sociais, cria todo um cenário que parece que realmente você está falando com uma determinada pessoa e, de repente, né, você está falando, na verdade, com um criminoso, tá? Outro problema, assim, que aconteceu com muita frequência, né? Esses aqui, inclusive, tem alguma semelhança entre eles, tá? Dos investimentos falsos, tá? Aqui, marketing multinível, né? Ou seja, isso aqui aconteceu com muita frequência, assim, as pessoas caem no golpe da pirâmide financeira, tá? Muitas promessas, você vai ganhar acima do mercado e quando você vê, de repente, simplesmente seu dinheiro evaporou. Você não tem mais nem com quem falar, tá? Outro problema muito comum, esse aqui do golpe do emprego, tá? Esse aqui, os bandidos, eles entram em contato com as pessoas, passam determinadas informações, assim, olha, aqui você tem uma vaga tal, assim, a pessoa está precisando, parece uma coisa excelente,
mas aí cobra uma determinada taxa. A pessoa vai lá, paga essa taxa e depois o que ocorre? Né? Assim, era tudo falso. Tá? Outro problema, golpe de suporte técnico. Aí chega lá o técnico e fala, olha, chegamos aqui para fazer um determinado conserto, o fulano pediu, ah, não, mas não tem aqui o pedido aqui, ah, não, mas o pedido é urgente, tá? Você entra lá, pronto, tá lá, ou aí acabou de dar acesso, né, também para bandidos. Outro golpe aqui do WhatsApp, assim, isso aqui acontece com uma frequência enorme, né? Você receber solicitações de pessoas se passando por outras pessoas, tal, pedindo dinheiro ou roubando dinheiro, tá? Páginas falsas, golpe de FGTS. Então, é um cenário complicadíssimo, tá? Então, o que todos esses golpes têm em comum é a exploração da falta de conhecimento da vítima. E é exatamente aí que você vai se diferenciar, pois aqui você vai aprender as boas práticas de segurança da informação. Vamos ver alguns dos assuntos que vamos estudar aqui, tá? Então, aqui, né, quando você for estudar aqui conosco, você vai aprender sobre, primeiro, o que é, né, dado e informação, você vai diferenciar isso, você vai entender, né, qual o valor realmente, né, desses aspectos aqui, ou seja, o que de fato isso aqui é tão importante. A gente escuta hoje em dia, o dado é o novo petróleo. Você vai fazer uma compra qualquer, hoje eles te pedem um CPF, tá? Para onde que vai aquilo ali? Ou seja, o que significa? O que realmente está sendo armazenado, tá? O que isso implica na nossa vida? Então, nessa disciplina, você vai aprender isso aqui, nesse assunto aqui, né? A gente vai estudar isso aqui, tá? Você vai entender também o ciclo de vida da informação, que é extremamente importante. Ou seja, desde o momento que você gera a informação, tá ali, aí depois você, claro, você tem que armazenar isso aqui, tá certo? Em um dado momento, você vai fazer um processamento desse dado, né? Para gerar a informação, tá? Isso aqui pode, enfim, isso aqui desenrola em vários outros aspectos, para chegar até o conhecimento, né, a experiência, a maturidade, tal. E, claro, o próprio descarte, tá? Então, assim, são questões que a gente trata aqui. E, obviamente, tá? Assim, a gente tem que se preocupar também com o quê? Os aspectos da segurança da informação. Então, aqui os dados chegaram e esses dados são extremamente importantes, mas o que a gente faz com esses dados? Como você garante realmente, tá, que eles vão ser utilizados da forma correta? E, claro, ainda aqui, né, nesse assunto aqui, a gente vai estudar a parte de segurança física, porque, enfim, obviamente, né, um tipo de crime que ocorre ainda com muita frequência, né? Ou seja, os bandidos invadem realmente os locais, né? Então, como é que a gente faz para se proteger em relação a isso, tá? A questão lógica, a lógica está mais relacionada exatamente ao aspecto de software, tá? O que o ambiente de tecnologia da informação tem que ter para nos proteger? E, obviamente, né, o aspecto de controle de acesso. Quem é que pode acessar determinado tipo de dado, tá bom? Ok. Então, quando você for estudar, tente trazer o conteúdo que você está lendo para o seu dia a dia. Tente responder as seguintes perguntas. O meu ambiente de trabalho trata os dados de uma forma segura? Eu utilizo alguma política de segurança para proteger meus dados pessoais e profissionais? Como é que eu posso ajudar as pessoas próximas com o que eu aprendi nesse estudo? A minha sugestão para você é: seja proativo, invista no seu conhecimento sobre princípios da segurança e o ciclo de vida da informação e pense em formas de aplicá-lo. Bem, agora é com você. Desejo que tenha ótimos estudos e faça a diferença com o que aprendeu. Até mais! Segurança e informação. Vamos começar. Conceitos básicos da área de segurança e informação. Veja o valor, ciclo e a propriedade de vida da área de segurança e informação. Olá, eu sou o professor Sérgio Assunção Monteiro, doutor em Engenharia de Sistemas e Computação. E nesse vídeo vou falar sobre conceitos básicos da área de segurança e informação. Hoje em dia, vivemos em uma sociedade que tem uma grande demanda de serviços em todas as áreas, como educação, saúde, finanças, transporte, agropecuária, entretenimento e muitas outras áreas. E o que todas elas têm em comum? Na verdade, elas têm muitos pontos em comuns, mas existe algo bem básico que relaciona todas elas: a geração e o consumo de dados. Vamos pensar juntos. A prestação de um serviço é motivada por uma demanda de um setor da sociedade. Podem ser os potenciais clientes de uma rede de serviços de alimentação ou o público em geral atendido por serviços públicos. Em todos esses casos, é necessário registrar os dados de quem procura o serviço para que possamos ter um histórico do que está ocorrendo e, claro, dar prosseguimento ao processo de atendimento. Esse tipo de situação é bem comum na prática, não é? Mas aí vem a questão: o que aconteceria se esses dados fossem perdidos ou roubados? Certamente seria um grande problema tanto para os prestadores de serviço como para quem contratou o serviço. Então, acabamos de nos deparar
como uma situação que nos ajudou a entender a importância dos dados. Mas, afinal de contas, o que é um dado? Outra questão que podemos fazer é: dado e informação são iguais? Então, os dados são representações primitivas como números, símbolos, caracteres, palavras, códigos e gráficos, por exemplo. Já a informação é a contextualização desse dado. Podemos dizer ainda que a informação é o resultado do processamento dos dados. É interessante percebermos que os dados possuem um ciclo de vida que compreende a criação, uso, manipulação e eventual descarte. E por causa da importância deles, precisamos ficar atentos para cada uma dessas etapas sob o ponto de vista de segurança da informação. A segurança da informação trata das ferramentas e os processos aplicados para proteger as informações. É com a utilização dessas ferramentas e processos que podemos implementar soluções que impeçam que pessoas não autorizadas acessem informações importantes. Ainda é importante ficarmos atentos aos princípios básicos da segurança da informação, que são confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade trata do acesso à informação apenas para pessoas devidamente autorizadas. Já a integridade está voltada para a veracidade da informação, que, em outras palavras, significa que a informação não deve ser corrompida. Por fim, temos a disponibilidade, que trata do acesso à informação para pessoas autorizadas sempre que tenham necessidade. Bem, espero que tenham gostado desse vídeo e, claro, não deixe de se aprofundar mais no assunto. Bons estudos e até a próxima. Dado e informação. Nesse vídeo, vou falar um pouco sobre dado e informação. Quantas vezes você já ouviu a expressão "estamos vivendo na era da informação"? Provavelmente muitas vezes. E realmente não há nenhum exagero nisso. Mas o que é informação? A informação é o resultado do processamento e da análise de dados que tem significado dentro de um contexto. É mais fácil utilizarmos um exemplo para entendermos melhor. Vamos tomar como exemplo uma sala de aula. Os professores lecionam suas disciplinas e, dentro de determinado período, realizam avaliações. As notas dessas avaliações constituem os dados. Agora, precisamos usar essas notas para calcular a média de cada aluno. E, dependendo do resultado, o aluno foi aprovado ou não na disciplina. Então, perceba que a nota em si não é o suficiente para entendermos a situação escolar do aluno. Precisamos de um contexto para chegar a essa conclusão. Então, temos a sequência dado e informação. Chegamos ao final do nosso vídeo, bons estudos e até a próxima. As primeiras figuras rupestres datam de mais de 70.000 anos antes de Cristo. Dos manuscritos do Mar Morto até o último livro disponibilizado pela Amazon, a humanidade sempre precisou armazenar seus conhecimentos de alguma forma. Isso nos remete ao conceito de conhecimento, ou, mais especificamente, de informação. O conceito fundamental que dá origem à informação é conhecido como dado. Mas como defini-lo? O dado pode ser considerado o valor de determinada medida sem uma contextualização e, portanto, sem valor para ser aplicado ou tratado. No momento em que um dado é contextualizado, ou seja, é atribuído a um contexto ou a uma situação, torna-se uma informação, consequentemente, obtendo valor. Observe o gráfico de uma empresa na Bolsa de Valores. Na abscissa, ele apresenta o eixo temporal, na ordenada, o valor da ação na bolsa. Suponhamos que ela tenha registrado um crescimento durante a pandemia de Covid-19. O valor das ações desta empresa praticamente dobrou na Bolsa de Valores. Vamos analisar. Situação 1. Imagine que você conheça somente os pares de dados, $85, maio 2019, e $200, maio 2020, fora de contexto. Situação 2. Imagine que os dois valores sejam registrados nos meses de maio de 2019 e 2020, e que você seja informado sobre isso em meados de dezembro de 2019. Normalmente, uma situação do tipo não ocorre. Afinal, é muito difícil existir uma valorização tão grande em um curto espaço de tempo. Veja o que ocorre em cada situação. Na situação 1, os valores $85 e $200 são dados, e não contextualizados. Portanto, não é possível oferir ganhos financeiros ou elaborar uma percepção monetária a respeito deles.
Mesmo que o maior expert em investimentos da Bolsa de Valores tivesse ciência de ambos, ele nada poderia fazer para lucrar com tais dados. Na situação 2, esses valores são dados contextualizados e, por isso, conhecê-los configuraria uma informação passível de se oferir ganhos monetários. Com o exemplo apresentado, como podemos definir uma informação? Resposta: ela pode ser definida como um dado contextualizado no qual existe uma percepção de valor. É necessário haver uma atenção quanto à sua preservação. Olá, nesse vídeo vou explicar sobre o ciclo de vida da informação. Vamos começar? A informação é essencial para que possamos aprender, tirarmos conclusões e tomarmos decisões. O ciclo de vida da informação é criação, transporte, manuseio e descarte. A criação da informação abrange a geração e coleta das informações que podem vir de múltiplas fontes externas. Situação essa muito comum atualmente com aplicações do tipo cliente-servidor, de computação distribuída e de Big Data. Já o transporte se refere à transferência da informação de um ponto origem para um ponto destino. Aqui precisamos ficar bem atentos sobre aspectos de segurança, como confidencialidade e garantia de qualidade dos dados. O manuseio é a etapa que faz o tratamento e manipulações que podemos realizar com a informação. E, por fim, o descarte, que se refere a todas as ações que precisamos realizar para eliminar uma informação, como verificar o período em que ela deve ser mantida antes de ser eliminada e quais cuidados devem ser tomados para evitar que, no momento de eliminação, a informação não seja acessada por mais ninguém. Chegamos ao final do nosso vídeo, bons estudos e até a próxima. Por se tratar de um dado contextualizado, a informação possui o seguinte ciclo de vida: criação, transporte, manuseio, descarte. Após a primeira etapa, criação, o dado pode ser transportado ou manuseado. A ordem do ciclo representa o transporte antes do manuseio por tal procedimento ser o mais comum nesses casos, porém é perfeitamente possível que ele seja manuseado anteriormente. Na etapa final, a informação é descartada. Durante todas essas etapas, a informação deve ser protegida. Seu vazamento em quaisquer etapas pode provocar problemas em vários aspectos. Vamos analisar as seguintes hipóteses. Transporte inadequado de dados por uma transportadora que não realiza todos os procedimentos de segurança necessários. Laptop levado para a manutenção sem que os dados do disco rígido dele sejam protegidos. Não é raro haver casos de roubos de unidades que possuíam informações sensíveis de empresas. Analista de dados tem um laptop e um disco rígido externo roubados em sua residência com informações, não criptografadas, de 26,5 milhões de veteranos do exército americano. Ele informou que rotineiramente levava os dados para a sua residência. Neste caso, o problema ocorreu no manuseio da informação. Empresa forense de Nova York, a Kessler International realizou o seguinte estudo. Durante 6 meses, ela foi adquirindo discos rígidos usados no portal eBay. Cerca de 40% deles continham informações de seus usuários. Facebook, uma das companhias mais novas do mercado de tecnologia e com um altíssimo valor agregado, sendo usado por milhões de pessoas no mundo, teve um disco rígido furtado de um veículo. Ele continha informações de aproximadamente 29 mil empregados norte-americanos. Que conclusão podemos tirar dos casos apresentados? A informação, que é o dado contextualizado, precisa de proteção em todo o seu ciclo de vida. A partir dos exemplos citados, conseguimos entender a necessidade de sempre estabelecer uma proteção adequada dela em qualquer etapa do seu ciclo de vida. No caso do transporte de mídias magnéticas contendo informações sigilosas de usuários de determinada empresa, por exemplo, uma boa proteção é o emprego da criptografia, que pode ser definida como o embaralhamento das informações por meio de uma sequência de dados que utiliza uma chave e um algoritmo. Esta chave é usada para embaralhar, criptografar, e desembaralhar, decriptografar, as informações. Quando a mesma chave é usada nas duas etapas, a criptografia é dita simétrica, quando são usadas chaves distintas, ela é assimétrica. Vejamos os exemplos nas imagens a seguir. Como você manuseia seu pendrive? Hoje em dia,
por estarmos na era da informação, é comum sempre levarmos um desses dispositivos no bolso, mochila ou na carteira. Afinal, como você cuida das suas informações? Certamente, seu pendrive contém alguns arquivos nos quais você ainda deve estar trabalhando. Ele pode servir para várias pessoas e diferentes tipos de trabalho, como: se você é um programador, pode estar mexendo em alguma parte de um sistema que está desenvolvendo. Se você trabalha na direção, pode estar atualizando alguma planilha com os dados financeiros da sua empresa. Uma prática simples, mas eficiente, nestes casos é simplesmente compactar os seus arquivos usando uma senha. Veja. Praticamente todas as ferramentas, até mesmo as gratuitas, possuem essa funcionalidade. Cada uma conta com uma metodologia para acrescer a senha ao processo de compactação. Um bom exemplo disso é a ferramenta 7-Zip. Essas ferramentas utilizam os melhores algoritmos de criptografia existentes no mercado. Além de economizar o espaço do pendrive, essa simples prática cria ainda uma camada de proteção para as informações contidas no dispositivo. A proteção e a facilidade caminhando em sentidos opostos. Devemos observar que a proteção e a facilidade caminham em direções contrárias. Por isso, o processo de compactar com senha gera um aumento de tempo no manuseio da informação, pois ele sempre torna necessária a tarefa de descompactar e compactar para tratar a informação. Dessa forma, seu descarte deve ser realizado de forma padronizada, já que o propósito é evitar a recuperação de suas informações. Exemplo: pendrives, discos rígidos e outras mídias usadas precisam ser descartadas com o uso de trituradores adequados. Veja 2 tipos de trituradores: triturador de papel, triturador de disco rígido. Aspectos da segurança da informação. Olá! Nesse vídeo vou explicar sobre aspectos da segurança da informação. A informação é recurso valioso. Sobre isso não podemos ter dúvidas. São com informações de qualidade que nós, empresas e órgãos públicos, podemos tomar decisões. Então, é muito importante garantirmos a segurança da informação. E, essencialmente, a segurança da informação possui 3 pilares principais: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade trata da restrição de acesso à informação, ou seja, somente pessoas autorizadas podem ter acesso a uma determinada informação. Já a integridade trata sobre a não alteração da informação. Esse princípio é essencial e se constitui em um grande desafio. Por exemplo, um golpe muito comum hoje em dia é o de aplicação de boleto falso. A informação do boleto parece estar toda correta, mas se você pagar sem dar a devida atenção, pode estar transferindo dinheiro para um criminoso. Por fim, a disponibilidade é o princípio responsável por garantir que a informação fique disponível dentro do período pré-estabelecido. Para isso, precisamos considerar recursos necessários para manter os serviços online, como os servidores e os programas específicos. Chegamos ao final do nosso vídeo, bons estudos e até a próxima. Os 3 principais aspectos da informação requerem cuidados especiais. Confidencialidade. Capacidade do acesso à informação apenas para quem possui autorização. Integridade. Possibilidade de alteração da informação por pessoas ou sistemas autorizados. Disponibilidade. Faculdade de a informação poder ser acessada, em qualquer tempo, por pessoas ou sistemas autorizados para tal. Citados por diversos autores como pilares, estes 3 aspectos correspondem à prioridade do que deve ser protegido em relação à informação. Todos os exemplos citados correspondem à confidencialidade da informação em 3 momentos diferentes do seu ciclo de vida. Portanto, a segurança da informação pode ser definida como as atividades, os procedimentos e as metodologias que objetivam a proteção da informação, principalmente no que tange à confidencialidade, integridade e disponibilidade, CID. Os aspectos seguintes, contudo, também são considerados importantes. Autenticidade. Assegura que a informação foi gerada por pessoa ou sistema autorizado para isso. Legalidade. Alinha informação e/ou dos processos com normas, portarias, leis e quaisquer outros documentos normativos, cada um na sua respectiva esfera de atribuição e abrangência. Não repúdio.
relaciona-se ao fato de o emissor negar a autoria de uma informação divulgada. Também é conhecido como irretratabilidade. Juntos, todos eles compõem os principais aspectos empregados pelos controles, ou pelas ferramentas que proporcionam a segurança da informação, para proteger a informação. Além dos três principais aspectos já citados, temos ainda irretratabilidade. Capacidade do emissor de negar a autoria de uma informação divulgada. Autenticidade. Capacidade de assegurar que a informação foi gerada por pessoa ou sistema autorizado para isso. Legalidade. Capacidade de alinhar a informação ou os processos com normas, portarias, leis e quaisquer outros documentos normativos. Mão na massa. Questão 1. 2019, Instituto Unifil, Prefeitura de Cambé PR, psicólogo. A segurança da informação está relacionada à proteção de um conjunto de dados no sentido de preservar os valores que possuem para um indivíduo ou uma organização. O conceito se aplica a todos os aspectos de proteção de informações e dados. O conceito de segurança informática ou segurança de computadores está intimamente relacionado com ele, incluindo não apenas a segurança dos dados informação, mas também a dos sistemas em si. Assinale a alternativa que não representa um dos princípios da segurança da informação. A. Confidencialidade. B. Integridade. C. Permutabilidade. D. Disponibilidade. I. Irretratabilidade. Responda. Questão 2. 2019, IDECAN, IFN, bibliotecário documentalista. A segurança da informação está baseada em três pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Com base nessa informação, analise as afirmativas a seguir. Primeira. Garantir o acesso por pessoa ou dispositivo devidamente autorizado a todo hardware, software e dados sempre que necessário. Segunda, as informações devem ser armazenadas da forma como foram criadas, de modo que não sejam corrompidas ou danificadas. Terceira, as informações não poderão ser vistas ou utilizadas sem as devidas autorizações de acesso por pessoas ou dispositivos. Assinale a alternativa que apresente a ordem correta de associação com os três pilares da segurança da informação. A. Primeira, disponibilidade. Segunda, integridade. Terceira, confidencialidade. B. Primeira, confidencialidade. Segunda, integridade. Terceira, disponibilidade. C. Primeira, integridade. Segunda, confidencialidade. Terceira, disponibilidade. D. Primeira, confidencialidade. Segunda, disponibilidade. Terceira, integridade. E. Primeira, disponibilidade. Segunda, confidencialidade. Terceira, integridade. Responda. Questão 3. 2020, IDIB, Prefeitura de Colinas do Tocantins. Engenheiro civil. Em se tratando de segurança da informação, a literatura da área de tecnologia da informação elenca 3 prioridades básicas. Essas 3 prioridades também são chamadas de pilares da segurança da informação. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da prioridade básica relacionada ao uso de recursos que visam restringir o acesso às informações. A. Inviolabilidade. B. Confidencialidade. C. Acessibilidade. D. Invulnerabilidade. E. Indisponibilidade. Responda. Questão 4. A internet foi criada no final da década de 1990 nos laboratórios do CERN pelo físico britânico Tim Berners-Lee. Desde aquele tempo, diversas criações vieram moldando as gerações subsequentes. Atualmente, destacam-se as imagens na internet conhecidas como memes. Alguns deles têm um caráter educativo, ensinando, de forma lúdica, algumas práticas que não devem ser seguidas. Uma delas é o manuseio de senhas. Na verdade, a ideia é ensinar ao usuário a manusear sua senha de forma correta, não a deixando, por exemplo, embaixo do teclado. No meme do tapete que fala,
o objetivo é ensinar ao usuário como manejá-la corretamente. Marque o item que integra esse ensinamento. A. Confidencialidade. B. Disponibilidade. C. Integridade. D. Irretratabilidade. E. Criptografia. Responda. Questão 5. Alguns anos após sua aposentadoria, Bill resolve estudar para obter uma certificação de segurança. Ele e seu vizinho de porta, Steve, que também gostaria de tirar a tão sonhada certificação, resolvem criar mnemonicos para decorar os assuntos. Para decorar os pilares da segurança da informação, eles criam o seguinte mnemônico: cresci vendo televisão. Sempre achei o Cid muito seguro ao narrar as reportagens. Bill e Steve criaram vários mnemonicos. No dia seguinte, houve a prova de certificação. Sua primeira questão versava sobre os pilares. A ideia do mnemônico deu certo, mas eles esqueceram o que representava cada letra. Você resolve explicar para eles o significado de cada uma. Marque a alternativa que apresenta os termos corretos. A. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. B. Confiabilidade, integridade e disponibilidade. C. Confiabilidade, integridade e disponibilidade. D. Confiabilidade, integridade e dedutibilidade. E. Confidencialidade, disponibilidade e integridade. Responda. Teoria na prática. Todas as profissões possuem suas características. Nós, que somos de TI e C, precisaremos, uma hora ou outra, interagir com essas profissões e assegurar que tais características sejam cumpridas. Uma das mais antigas profissões do mundo é a do médico. Aqueles que já fizeram o juramento de Hipócrates e sabem quão árdua é essa profissão estão cientes de que um de seus fundamentos é o sigilo entre médico e paciente. Esse sigilo aparece transcrito no CFM 1605/2000 em adição ao Código de Processo Penal, 1941, artigo 207, que dispõe o seguinte: são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Isso reforça ainda mais a necessidade de proteção desses dados não apenas quanto à confidencialidade deles, mas também em relação à sua integridade. No tocante à confidencialidade, como os administradores de banco de dados devem fazer para gerenciá-los, uma vez que eles podem manusear quaisquer dados armazenados em um S. G. B. D.